Estamos de volta ao programa Segurança e Cidadania, hoje falando dos 30 anos da Constituição Federal. E para falar desse tema, estamos com a presença do Dr. Eduardo Cubas, juiz federal, presidente da União Nacional dos Juízes Federais, UNAJUF. Dr. Eduardo Cubas, o senhor citou no primeiro bloco o exemplo do Dias Toffoli, né? Estávamos debatendo a Constituição, que o Supremo Tribunal Federal é, ou seria, na forma que o senhor coloca, o guardião da Constituição, possui essa missão, e que hoje o Supremo Tribunal Federal é presidido pelo ministro Dias Toffoli, e o senhor disse no primeiro bloco que ele prestou mais de um concurso para tentar ser juiz, não conseguiu, mas por indicação da presidência da República, ele não entrou como juiz no concurso, mas entrou direto no Supremo Tribunal Federal. Para o senhor, o que deveria mudar na função ou na organização do Supremo Tribunal Federal? Há algumas propostas de emenda constitucional que buscam alterar essa sistemática, né, de indicação lá para o Supremo, colocação de mandatos, ou seja, dar uma nova formatação do funcionamento lá do Supremo. No caso do Dias Toffoli, é o que eu estava falando aqui agora há pouco, existe essa problemática enquanto funcionamento das instituições. É porque a Constituição fala que os poderes, eles são harmônicos e independentes entre si. Então, quando existe uma preponderância de um poder sobre o outro, essa harmonia é quebrada. E aí começa a acontecer casos como esses, né? E não é só o primeiro, mas tivemos indicação de parentes de presidentes da República ao Supremo, como foi o ministro Marco Aurélio, por exemplo. Tivemos aí indicações de ministros de Estado que um mês atrás eram ministros de Estado e depois passam a ser ministros do Poder Judiciário. Quer dizer, existe um conflito de interesse, uma zona muito cinzenta ali, que contamina, quer me parecer, a independência do Supremo. Né? Então, no Supremo hoje, a política se sobrepõe ao direito? Pois é, esse é um outro grande problema. Eu fiz meus estudos de combate à corrupção, e as conclusões a que eu cheguei é que a politização do Poder Judiciário ela é extremamente danosa para o funcionamento do Poder Judiciário. Quanto mais politizado o Poder Judiciário, ou seja, quando as ideologias políticas entram pela porta, isso já tem até um filósofo francês que fala isso, quando a política entra nas portas do tribunal, a justiça sai pela porta da retaguarda, pela porta dos fundos, por assim dizer. E hoje, na chefia de todo o Poder Judiciário, nós temos um tribunal político, que é o Supremo. Pois é, então esse é um dos grandes problemas, porque aí você começa a ter um déficit, né, uma diminuição de legitimidade das decisões do Supremo. E aí a gente começa a ficar exatamente colocando em dúvida um bom funcionamento daquele órgão que deveria ser um órgão imparcial. E aí você fica, o Supremo julgou assim porque está fazendo política assado e tal, e podemos ter vários exemplos em relação a isso. Tá? Perfeito. E com relação à garantia que o cidadão tem das decisões do Supremo Tribunal Federal, que eles decidem de uma forma, depois com relação ao mesmo direito muda. Por exemplo, o Supremo decidiu recentemente, e é até o que fundamentou a prisão do ex-presidente Lula, que após o juiz condenou, o tribunal manteve a condenação, isso para o cidadão que está em casa a nos acompanhar, não é? Então o juiz condenou, o tribunal, houve o recurso, o tribunal manteve, já pode prender, começar a cumprir a pena, mesmo ainda cabendo mais recursos. Isso pode mudar. Qual é a segurança que hoje o cidadão tem com relação às decisões do Supremo? Como que o senhor vê isso? O programa que nós estamos aqui apresentando é Segurança e Cidadania. E, lamentavelmente, a insegurança que o Supremo está produzindo para a sociedade chega a esse nível. Né? A norma constitucional é a mesma. No entanto, começam a ter interpretações sobre essa norma, que é uma norma escrita, não está mudada, a depender da conveniência política. Isso aqui é um exemplo, eu gosto de dar exemplos assim, no extremo, no absurdo. Você pega um caso do Eduardo Cunha, que o Supremo determinou a sua saída porque recebeu a ação penal contra ele. Na quinta-feira, numa quarta-feira de uma semana. Sim, ele deixou de ser presidente da Câmara e ficou afastado. Na outra semana, o mesmo caso em que o então presidente Renan Calheiros teve a denúncia recebida, o Supremo decidiu de maneira diversa. Você veja que em uma semana, nos casos exatamente igual, o Supremo teve a
enfim, eu não posso nem adjetivar isso aí, mas assim, o absurdo de decidir o mesmo caso de duas maneiras Ou seja, distintas. e até para colocar bem para quem está em casa entender, então, o presidente da Câmara, ele Foi teve um afastado. processo no Supremo e foi afastado. O presidente do Senado, o Renan, Não foi teve afastado. um processo e o Supremo, no mesmo período ali, uma semana, semana. ele não foi afastado. Então você vê como que a política ali, ela está aparentemente interferindo na atuação do Poder Judiciário. Exato. Isso é muito lamentável. E quando nós falamos de celebrar a Constituição, ter esse tipo de postura por quem tem o dever de preservá-la e de guardá-la é algo que assusta. Olha, a Constituição americana, a Constituição francesa, diversas outras constituições, elas possuem mais de 100 anos de existência. Mais de 100 anos. Então, estamos engateando democraticamente. O Brasil ainda está engateando em termos de democracia. Isso é bom, isso é ruim, são erros e acertos que as instituições vão experimentando e vão vendo quais são os efeitos que isso dá na sociedade. Então, é claro que vamos chegar, espero que a gente consiga passar por esses momentos, inclusive vivemos um momento político que foi causado, sobretudo, pela atuação do Poder Judiciário, que foi essa inserção de ideologias, a questão de um partido que, na verdade, há tempos atrás era defensor da corrupção, e o que nós assistimos foi a completa semeação de problemas de corrupção Brasil afora. Eu vou colocar dois exemplos do senhor e pedir para o senhor comentar. O Supremo, como eu falei no primeiro bloco, está debatendo relativizar ou não o crime de aborto. Exato. Que particularmente, embora a gente procure... É o direito à vida, né? É o direito à vida. A gente procura evitar isso, mas eu tenho particularmente, isso é um crime, o aborto como o pior dos crimes, né? Porque enquanto a gente vê muitas vezes quem deveria e muitas vezes daria voluntariamente a vida pelo seu filho, algumas mães, quando o médico fala, olha, estamos com um problema, tem que retirar o bebê. Tem mãe que prefere morrer do que arriscar, do que ter que perder o bebê em casos de saúde, recomendado pelo médico. Ou seja, aí no aborto a gente vê o contrário. Muita gente, para fugir de responsabilidade, agiu de forma irresponsável, aí para fugir de responsabilidade, mata um ser que ela deveria ser a primeira a proteger e que não tem chance de ninguém ver, não pode gritar para ninguém ouvir, e a nossa legislação fala, é crime, ponto. E o Supremo agora se debruçando, mas até 3 meses, ou seja, nós já temos um coração batendo. Quantas mães são surpreendidas com o bebê mexendo? Isso ali é uma outra vida. Está dentro, não é independente, mas é uma outra vida. E o Supremo está debatendo se relativiza isso daí. O senhor entende que isso é papel do Supremo? Não, e sobretudo quando você pega, por exemplo, um preso que está algemado, né, mão para trás ali. Quer dizer, o sentimento, enquanto direitos humanos, a pessoa que está vendo aquele ser humano ser torturado, ser chutado na cara ou cortado, lhe causa um certo asco. Quer dizer, aquela pessoa que está naquela situação de fragilidade, né? Então você imagina o que é o bebê, o que é a criança, por exemplo, que está ali inocente, inclusive, porque aquele pelo menos ali possivelmente alguma coisa de errado fez. Alguém pode ver, ele pode gritar, alguém então pode filmar hoje em dia com o celular. Então, esse é o grande problema quando nós colocamos ideologias para os juízes e não nos atermos ao estrito cumprimento da lei. Vamos assim colocar dentro daquele princípio maior de legalidade que consta como uma orientação do fenômeno constitucional. Ou seja, se no momento em que o juiz pode falar que verde é azul ou dizer que alaranjado é vermelho, aí a gente começa a ter o que a gente chama de fraqueza normativa. E aí é muito ruim, porque as leis passam justamente a ser as leis das próprias mãos das pessoas. Cada um começa a aplicar a lei como bem entender. Isso e nesse caso do aborto, até nós estamos falando de lei, né, do Código Penal. Agora, até no aspecto constitucional propriamente, ou seja, a questão das imunidades que todo mundo conhece, né, a imunidade que os parlamentares têm, imunidade material, imunidade formal, ou seja, quanto ao que ele pode ser processado e onde ele será processado, muita gente tem visto muitas decisões supremos mudando com relação a isso. Mas até pegando o exemplo prático dos casos mais polêmicos, que é do Jair Bolsonaro com a deputada Maria do Rosário. O Jair Bolsonaro tem projeto para poder, inclusive, aplicar castração química para estupradores. Facultativa, defendendo a mulher, né? Ele até coloca isso nas redes dele, etc. E a Maria do Rosário estava no debate ali defendendo E nesse debate ali teve uma discussão em plenário
e o Supremo também está definindo ali se ele pode ou não ser condenado com isso. Eu só acredito que esse debate deveria estar acontecendo, ou ali é claro que está abarcado pela Constituição como imunidade para ele, pegando um exemplo prático. Para você ver, como nós começamos a falar desde o começo, a Constituição ela vai tratando de diversos temas que muitas vezes não deveriam nem estar ali. Então, exemplo que você deu foi bem claro em relação a isso, né? Até porque, olha só, o Supremo, pegando um exemplo que você deu desse parlamentar, foi absolvido agora porque ele disse algumas coisas em relação a uma determinada situação. Nessa outra situação, ele agora está sendo processado e o processo continua. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas. Isso significa dizer que, a me parecer, é o Supremo fazendo política. O que está realmente, assim, abominável do ponto de vista de atuação da magistratura. A gente vê que há uma quebra da independência do próprio Supremo Tribunal Federal nesse aspecto. E aqui eu falo como presidente, não como magistrado, é bom que eu me ressalve sobre isso, porque eu teria impedimentos em relação a isso. Mas como presidente da UNAJUF, o presidente institucional, a gente fica realmente muito preocupado quando a gente se depara com situações essas que eu reputo das mais incoerentes, né? Como eu coloquei aqui agora naquele exemplo do que afastou um parlamentar e não afastou o outro. Né? Então, assim, a gente vai citando exemplos, e exemplos eu posso levar a 1000 no Supremo. E é bom até que para concluir, coloque, a gente fez algumas críticas, né? Mas coloque para o cidadão que está nos assistindo que existe esperança, há esperança, a gente nunca pode. Tem até um ditado que fala: um povo morre quando perde a esperança, né? Então jamais percamos a esperança, nós vimos muitos marcos acontecerem, muitas rupturas acontecerem. Então, assim, vamos celebrar os 30 anos da Constituição, vamos manter a esperança, mas também vamos cobrar e preservá-la, porque ela é a nossa lei maior e deve ser sempre preservada, então mantenhamos nosso posicionamento firme. Agradecemos, doutor Eduardo Cubas, pela sua presença. E uma palavrinha final: sim. Se a gente perder a esperança na Constituição, voltando ao começo do programa, seria o caso de uma nova Constituição, que não é o caso a princípio, mas sim aprimorá-la. Vamos trabalhar para cumpri-la, né? Exatamente. Então, muito obrigado pela sua audiência, continue conosco no nosso próximo programa.